que eu tenha um grau de comprometimento completo mesmo, eu decidi, ao final da leitura de cada livro, fazer uma live para compartilhar as minhas impressões acerca da leitura realizada, tá? Então, o livro de hoje, o livro que eu vou falar para vocês, é um livro da mentoria, né? A qual eu faço parte, do Pablo Marçal, sou aluna do Pablo Marçal na mentoria O Pior Ano da Sua Vida. E ali existem uma série de tarefas para a gente executar, e uma delas é desenvolvimento intelectual através da leitura. Então, a gente vai fazer aqui essa abordagem toda semana da leitura da semana. E o livro é o livro do próprio Pablo essa semana, porque o mês de fevereiro ele trata sobre vida financeira, né? Finanças. Então, cada mês ele aborda um campo de desenvolvimento pessoal, e o mês de fevereiro são as finanças. Então, ele indicou o livro dele, né? O livro dele chamado Os 8 Caminhos que Levam à Riqueza, tá? Então, vamos lá. Na introdução, ele já explana, né, uma coisa muito dele, né, que é a questão da mudança de mentalidade. Se a gente não tem uma mentalidade próspera, se a gente não se vê como seres que temos já toda a riqueza implantada em nós mesmos, incutida em nós mesmos, né, a gente não consegue acessar a riqueza material. Então, a riqueza, antes de mais nada, ela é algo espiritual, acima de qualquer coisa, né? E ele fala muito da questão espiritual, da gente se ver como filhos, né? Como filhos de Deus, né? Aí ele fala que toda a questão da riqueza material, ela deve ser desbloqueada, tá? Então, tudo está dentro de nós, porém, a gente tem que desbloquear, tá? Então, ele fala sobre o símbolo 8, por isso que ele aborda 8 caminhos, e ele tem uma visão interessante da simbologia do número 8, né? O 8 deitado é o símbolo do infinito. Então, tem a interseção do 8, que é o X, né? Que é o sinal da multiplicação, né? Então, essa visão é bem interessante para a gente ter no nosso imaginário, isso como algo a se pensar também. Aí ele aborda já direto alguns pontos, né? A estabilidade não gera riqueza, então se a gente está na estabilidade, a gente está sem movimento, estamos parados, a estabilidade significa conformidade, né? Conforto, falta de movimento, antes de mais nada. Tudo que é estável está parado, né? Então, a estabilidade não gera riqueza, esse primeiro ponto. Aí ele traz a abordagem da prosperidade numa visão da natureza, né? Que apenas as fêmeas prosperam, né? Então a mulher, né? Ela engravida, ela gera vidas. A empresa também deve ser olhada como fêmea, né? A empresa prospera. Aplicações financeiras prosperam. Também ele fala que são fêmeas. A terra é fêmea, então a terra ela faz a semente germinar. A semente é masculina, né? E todos esses outros atributos são femininos, né? Mas ele frisa bem que só as fêmeas que prosperam, só elas que multiplicam, né? Vou dar uma ajeitada aqui, o cabelo que bagunçou. Só as fêmeas que multiplicam. Então, e aí ele fala, né, que quando esses dois fatores, eles se cruzam, né? Fêmea com macho, aí a gente tem o sinal da multiplicação. Então, a interseção do símbolo do infinito, do 8. E ele fala como é ruim você ter os dois extremos, que são o poupador, que é excesso de apego ao dinheiro, né? O poupador e o avarento, né? São pessoas que são muito parecidas. Então, se você não estiver disposto a cavar, nenhuma ferramenta vai ajudá-lo a acessar a riqueza, né? Então, tem que partir de nós a disposição em buscar riqueza. Nenhuma ferramenta vai fazer isso por nós.
Assim como um rio que nunca para, é a riqueza. A riqueza não tem fim, ela nunca vai parar, né? Ela não tem teto. No infinito não há pobreza nem escassez. Estabilidade não gera riqueza. Ele já repete aqui. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E, de novo, ele fala da questão da abundância, né? Espiritual de Deus. Quem multiplica talento gera resultado. Vamos ao primeiro capítulo agora. Primeiro caminho da riqueza, ele fala sobre aquisições, fusões e vendas, né? A aquisição é a compra, a venda é compartilhamento de serviços e a fusão é entrar em unidade com alguém, fazer uma sociedade. Investir energia nessas três coisas para gerar riqueza. Ele fala dos códigos, né? Compartilhar não é dar, compartilhar é vender. Então, vender é gerar valor, tá? Compartilhar significa multiplicar. Não ensine a dividir. Isso é bem interessante. Ensine a multiplicar. Dar para o outro aquilo que não é abundante em você não é compartilhar. Isso é bem, bem interessante. A gente só consegue compartilhar aquilo que nós temos em abundância, né? O tolo nunca gosta de aprender. Pare de ser improdutivo e comece a produzir sem parar. O improdutivo não acessa a riqueza. Tanto que ele fala, né? Ele fala muito que a pobreza nada mais é do que a improdutividade. Uma pessoa que não produz, que não gera coisas novas, ações novas, recursos novos, ela não gera riqueza e logo ela acessa apenas a pobreza, né? Quem não gera valor não manda no preço. Bom, e o quinto código, o dinheiro não governa, o valor sim. Nunca conte o preço antes de mostrar o valor. Isso é um erro de muitas pessoas que querem vender um produto, um serviço, que já chegam falando logo o preço, né? E ela não está sabendo mostrar o valor do seu produto ou serviço. Isso a gente vê muito na rede social, venda de infoproduto ou de produto físico, principalmente quando a gente encontra clientes que já vão querendo só ver o preço. Ah, mas qual que é o preço? Me fala o preço primeiro que eu vou ver se eu consigo. Se a gente está buscando clientes que só veem preço, é porque a gente não está sabendo gerar o valor daquilo que a gente vende, né? O verdadeiro ganho está na compra, não na venda. Faça o que você não quer para realizar aquilo que a sua alma deseja. Então, mais uma vez, aqui a questão da gente precisar se empenhar em gerar riqueza, não é algo que vai vir do dia para a noite. Segundo capítulo, segundo caminho da riqueza: conhecimento, sabedoria e instrução, né? Isso aqui vem muito também ao encontro do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele fala muito sobre isso, né? Entre várias coisas que o Homem Mais Rico fala, tem a questão da instrução, que a gente precisa buscar instrução com quem tem mais experiência acerca da riqueza, né? Não seja um acumulador de conhecimento, um obeso cerebral. Hoje em dia, o que mais a gente tem? Cursos de finanças, ou canais, ou vídeos sobre isso, porém a gente fica acumulando esse conhecimento, mas não põe nada em prática, né? Então, por isso que eu acho que o livro O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro tão importante, porque ali ele dá etapas muito simples para a gente começar a investir hoje, se a gente quiser. Pratique os aprendizados, transforme as palavras dos livros em ação. Conhecimento é estudar um livro, sabedoria é praticar o conhecimento. Como é que é aqui? A sabedoria é praticar o conhecimento. Instrução é transbordar a sabedoria. Se você não pratica o conhecimento, fica no escuro. Maria, você quer praticar o conhecimento também? Quer instruir? Se você não pratica o conhecimento, fica no escuro. Se você vive a palavra e transborda do jeito certo, domina a luz. Então, a gente tem que estar sempre em pleno exercício de ensinar aquilo que a gente está aprendendo, né? Ouvir gera fé. A fé sem inclinação e ação não gera resultado. Cuidado para não idolatrar o conhecimento. Muito dessa questão da obesidade cerebral, né? A gente vai acumulando conhecimento, mas não exerce. E aí a gente fica
aquilo acumulando, gerando peso, né? A fé é a irmã gêmea da ação. Se uma não funciona, a outra morre. É exatamente assim, né? Então, de nada adianta a gente saber muito se a gente não pratica. O conhecimento vira fardo quando não dá resultado. Pessoas sábias instruem, sobretudo. Só ensinamos aquilo que praticamos. Então, se aquilo não está realmente entronizado no nosso DNA, no nosso dia a dia, a gente não ensina. A gente não consegue nem ensinar. A gente pode papagaiar, repetir. Mas ensinar mesmo a gente não consegue. Não ensine para os outros aquilo que você não faz, né? Só um charlatão consegue fazer isso, né? Um bom plano executado rigorosamente agora é melhor do que um plano perfeito executado na próxima semana. Essa frase é de George Patton, general americano da Segunda Guerra. A verdadeira sabedoria provém do alto. Terceiro caminho da riqueza, que é o networking. Esse é o capítulo mais extenso, o segundo mais extenso do livro. Ele frisa muito, ele fala muito da importância do networking, dos relacionamentos, né? 85% dos resultados que você ainda não alcançou estão escondidos em relacionamentos que você ainda não estabeleceu, tá? O networking, ao pé da letra, significa rede de trabalho. Networking vale mais do que dinheiro. Comece gerando valor, criando histórias, investindo em pessoas. Construa seu networking gerando valor. Networking é sobre transbordar o amor. Então, se a gente não tem um relacionamento com pessoas que sabem mais do que a gente, né? E assim a gente vai gerando valor para essas pessoas, fica muito difícil a gente sair do estágio financeiro onde a gente está. Crie uma conexão fluida, não de forma interesseira. O networking que vale a pena flui na ida e na volta. Quando você se recusa a fazer networking, está fadado a passar o resto da sua vida torcendo para que alguém se lembre de você e jogar uma pitada de ração dentro do seu aquário. Que situação triste, né? Plante as suas sementes e aguarde o tempo certo da colheita. Você precisa mudar a mentalidade para acessar a riqueza. Você não precisa de dinheiro para assumir a imagem que corresponde à sua identidade. Isso é muito interessante. Isso fala de branding, né? O branding tem a ver com o posicionamento, né? A gente não precisa ser milionário para a gente já assumir uma postura de milionário, de uma pessoa rica, de uma pessoa próspera. Tanto porque a prosperidade ela não tem relação direta apenas com o dinheiro, né? A prosperidade é uma visão muito mais de dentro para fora, de fora para dentro. Então, a gente assumir essa posição do jeito que a gente se coloca, do jeito que a gente se dirige às pessoas, do jeito que a gente gera valor para as pessoas, e tem muito mais a ver com o serviço, com atos de serviço, com como a gente se importa com as pessoas, do que a nossa posição ou status social, né? Invista em... Aí ele fala uma lista que é bem legal, sobre todos esses atributos imateriais que podem ajudar no nosso branding, no nosso posicionamento, para mudar, que nos ajuda a mudar a mentalidade para acessar a riqueza e para que as pessoas nos vejam já como uma pessoa próspera. Aí ele fala sobre sorrir, posicionar-se com confiança, fazer perguntas, praticar a escuta ativa, né? A gente tem um interesse, nós sermos pessoas interessadas, né? Outra vez, faz tempo já que eu já ouvi uma frase, como ser interessante, né? Ser interessante nada mais é do que ser uma pessoa interessada. Se você é interessado, você é interessante. Seja íntegro, não bajule, não fique bajulando as pessoas. Invista em atrair de forma sensorial, como você quer ser visto, né? Então, isso aqui está totalmente linkado com a questão do branding, da sua imagem, autoimagem. Networking enche um oceano de oportunidades, mas você precisa sair do aquário. Então, a gente tem que sair do aquário para ficar no oceano, né? Para navegar no oceano. Capítulo 4, quarto caminho da riqueza é o empreendimento, empreender.
Empreender não significa simplesmente abrir um CNPJ. Estou empreendendo, sou MEI, abri meu CNPJ. Não significa que você é um empreendedor, né? Tanto que dá para empreender dentro da própria empresa que a gente trabalha, né? Ainda sendo CLT, dá para ser um CLT empreendedor. Empreender é resolver problemas, construir uma estrutura para trazer crescimento e rendimento. Empreender é, acima de tudo, ter uma atitude vencedora. Uma verdadeira mentalidade empreendedora transforma adversidades em oportunidades. Empreender é a ação de fazer as coisas crescerem. Sua família é um empreendimento, né? Você será lembrado pelos problemas que você criou e pelos problemas que resolveu. Na verdade, empreender, eu acredito, né? Hoje, praticando um pouco e ouvindo tantas pessoas de sucesso, o empreendedor raiz, de verdade, ele é aquele que cria problemas, né? Porque todo problema, ele nasce já com a sua própria solução. Então, se ele cria um problema, né, ele busca problemas, ele é um criador de problemas, ele é um buscador de problemas, ele busca problemas para trazer a solução. Esse é o empreendedor. Essa é a essência do empreendedor. E ele gosta de problemas, né? Problema não é algo ruim, problema é uma excelente oportunidade para aprender e crescer. Empreender é enxergar as oportunidades ao redor. Então, em todo problema tem uma grande oportunidade. É preciso dar um passo de cada vez. Você não deve ter pressa, mas também não deve ficar parado. Isso aqui é sabedoria oriental. Deus dá de glória em glória, a fim de fazer você suportar o processo. Então, a gente nunca vai ter um problema muito pesado para a gente resolver, que é integral, né? Sempre vai ser um probleminha, depois outro, um passo a passo. A fé não funciona sem oração, oração não funciona sem ação. Então, vocês podem ver que ao longo de todo o livro, né, do Pablo, ele vai falando muito sobre a questão espiritual. Se a gente não tiver isso como um alicerce, a prosperidade ela não vai passar de mera busca pelo dinheiro, pela riqueza material. E eu acho isso muito importante. Esse traço que ele traz é imprescindível para a prosperidade ser algo desejado, né, e que vá gerar frutos por gerações. E não apenas aquela riqueza do dinheiro pelo dinheiro, que é uma coisa que não é uma coisa que tem a ver com a prosperidade, é uma falsa prosperidade, né? Bom, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Então, é muito bom a gente estar sempre cercado por pessoas que sabem mais do que a gente, né? Nunca viva com uma única fonte de renda ou você se tornará escravo dela. Isso aqui é regra básica. Se a gente está no CLT e a gente não tem uma visão de crescimento para fora dele, seja fazer um empreendimento, jobs, né? De ficar dependendo de um salário, de repente você é mandado embora. E aí, como é que faz, né? Quinto caminho da riqueza. Deus é o maior investidor de todos. Então, vou falar de investimento agora. Deus é um ótimo investidor e sabe quem é capaz de gerar retorno positivo. Todo investimento gera algum retorno. Para obter retorno positivo, você precisa semear corretamente. Não basta termos as sementes, a gente tem que ter conhecimento. Por isso que o capítulo anterior fala muito bem, né, a gente precisa investir em conhecimento, né, para saber discernir quais são as boas sementes das más sementes. E da terra, do solo, né? De nada adianta uma boa semente se o solo não é um solo propício. Você pode passar a vida investindo de forma errada ou parar agora mesmo e começar a ter retorno. Calcule o seu retorno antes de investir. A gente tem que ter propósito de retorno, né? De metas. A falta de ação não produz riqueza. Vamos lá. Quem investe em aprendizado prospera, invista em você. Mais uma vez, né? Tem que estar estudando, tem que buscar só de se atualizar. Perguntar é a melhor maneira de aprender. Quem não ama pessoas não ama a si mesmo. Isso tem a ver com, mais uma vez, a questão espiritual. Eu entendo, né? Que se a gente não está fazendo por a prosperidade ter um fim humano, gerar valor e servir as pessoas, tudo terá sido em vão, né? A riqueza não pode ser um fim.
e as pessoas um meio. Não pode ser, tem que ser o contrário. A gente precisa, na verdade, a riqueza, a prosperidade, ela deve ser um processo para que ao final a gente sirva as pessoas. O sexto caminho para a riqueza é criar, produzir e reproduzir. Criar a partir do que já existe de recursos. Então, a gente não faz nada do zero. A gente só reformula, reconstrói, a gente recria as coisas, né? Quando ele fala criar a partir do que já existe de recursos, produtos, serviços e experiências. Pensando no mercado. O mercado oferece esses 3 tipos de soluções, né? De formatos de solução. Produtos, né? Produtos físicos, ou infoprodutos, serviços, prestação de serviço ou experiências. Contemplar é o primeiro passo para criar o que as pessoas precisam ou desejam e ainda não se deram conta, né? Então, contemplar, isso também a gente pode chamar de observar. Todos criamos a todo instante, cozinhar, costurar, editar vídeo, gerar filhos, consertar coisas. Ele inclui essas questões mais corriqueiras como atos criativos também, né? Para gerar riqueza, você precisa desbloquear o seu potencial de criação. Quem não cria é obrigado a consumir a criação dos outros. É muito interessante. É a mesma coisa Gosto de pensar muito em rede social, né? Se você não é um produtor de conteúdo, fatalmente você virará um consumidor de conteúdo alheio, né? E você apenas vai perder a sua energia com isso. Você não está gerando energia, né? Você não está capitalizando, na verdade, na rede social. Você só está desperdiçando, você está consumindo. Você gera mais riqueza se, além de criar, também produzir e reproduzir, tá? Tem que produzir, tem que fazer algo que tenha um potencial de venda, tá? Antevisão é ver antes de todo mundo. Reproduzir é nunca parar de captar e adaptar. Então, a reprodução é o ciclo da criatividade de uma forma a gerar riqueza, né? A reprodução, vai reproduzindo. É como, pensando na questão da analogia com filhos, né? De a gente se reproduzir. É a potência máxima da prosperidade, né? O sétimo caminho da riqueza, ele fala sobre o storytelling. Esse é o capítulo mais longo do livro. O storytelling é a narrativa, né? Como que a gente vai trazer a nossa história ou a história de outras pessoas para que isso vire um valor e se potencialize na geração de riqueza, né? E como que a gente pode trazer isso para o nosso trabalho, para a nossa carreira, né? Quem conta a respeito do que vive será lembrado eternamente. A vida é um storytelling. As pessoas mais formidáveis que já conheci são aqueles que contam boas histórias. Story é história, né? E telling, contar. Criar um enredo envolvente é comunicar o conteúdo que deseja, promover de maneira inspirada, gerando valor. O storytelling consegue direcionar a ação que deseja que a sua audiência tome. Então, isso é o poder da narrativa. As pessoas, elas querem saber o processo. Ela quer ver quem que é a pessoa, quem é o protagonista, quem é o antagonista. Não é à toa, gente, né? Que tudo que tem um enredo, uma história, captura a atenção, a nossa atenção. O ser humano gosta disso, é da nossa natureza. A gente gosta de se identificar num processo narrativo, né? Então, perde-se muito tempo num processo de vendas e geração de riqueza se nós não lançamos mão da narrativa e do storytelling. E isso de uma forma intencional, direcionada, como ele fala aqui, né? Porque com uma narrativa direcionada, intencional, a gente consegue colocar o leitor para tomadas de ação que a gente deseja. Isso é um recurso muito usado no copywriting, né, na escrita persuasiva. O storytelling não é para todo mundo, apenas para quem sabe como contar histórias. Mas todo mundo pode aprender, tá?
Use sempre a verdade no storytelling. Ninguém resiste a uma boa história. Quem não conta uma história vai estar sempre enxertado na história de quem conta. Onde você quer estar, né? Você quer contar ou você quer estar dentro da história de outro? Gosto muito de fazer analogias com essa frase, ela é muito poderosa. Você quer ser dono do seu próprio negócio ou sempre estar servindo ao negócio de outro? E negócio eu também chamo de sonho. Você quer construir o seu sonho, pôr o seu sonho para rodar, você quer sempre ser uma peça para a realização do sonho de outra pessoa, né? Jesus Cristo foi o maior storyteller de todos. Então, só lembrando disso, né? Como é poderoso esse recurso. Aproxime as pessoas de sua história por meio da emoção. Então, todo storytelling, ele gera uma emoção. Que tipo de emoção que você quer conduzir? Você quer gerar nas pessoas uma emoção de desejo, uma emoção de dor, uma identificação? Crie etapas no seu storytelling, gere curiosidade. Conte a história que você criou em pequenas porções, em etapas. Faça com que o cérebro de quem te assiste ou te lê libere dopamina, um neurotransmissor que proporciona a sensação de prazer e bem-estar. O storytelling é um perfume para o cérebro. As histórias também podem ser armas no campo de batalha entre um político honesto e um político corrupto. Então, aqui, o storytelling ele pode ser usado tanto para bem quanto para mal, né? E aí, o povo, consequentemente, o povo vai comprar a história e se deixar levar por ela, porque um roteiro bem construído gera conexão e autoridade. Ou seja, se uma pessoa com uma má intenção, né, um manipulador, ele é exímio na contação de história, ele vai fazer o que quer com aquelas pessoas. Né? Isso a gente vê inúmeros exemplos. Ideologias fazem isso, né? Há muito tempo. Ideologias, bandeiras políticas, vertentes políticas fazem isso de uma forma magistral, tanto que a gente vê, né, esse tanto de inimizade entre as pessoas, né, esse ódio todo, né, que a gente vê hoje em dia. Encontre um público interessado no que você de fato tem a dizer e adequar o seu conteúdo. Então, você tem que, na verdade, para você ser um storyteller, ter uma narrativa que seja ouvida, você primeiro tem que saber para quem você está falando. Então, agora entra o processo de comunicação. Tem que saber se comunicar. E o que tem isso isso tem a ver com riqueza? A riqueza, ela também é conquistada se a gente sabe se comunicar bem, né? Então, para gente desenvolver uma boa narrativa, a gente tem que ter uma boa comunicação também. Então, você deve conhecer a sua audiência antes de criar o seu enredo, antes de criar a sua narrativa. Ninguém gosta de quem fala só de si, a não ser que você já seja relevante o suficiente e tenha resultados. Gente, isso aqui é batata. Se você começa a falar muito de você, meio que querendo ensinar as pessoas, mas você não tem resultado, ninguém vai parar para te ouvir. Essa é a real, né? Então, a gente primeiro tem que ter a prova social. No marketing, a gente tem muito isso. A prova social tem que vir primeiro, né? Conte a história de outros protagonistas, né? E aí você pode ter usar da criatividade e trazer outros personagens para trazer a narrativa que você deseja, tá? Gere emoção, crie uma história com múltiplas emoções. A identificação é a chave para um storytelling memorável. Então, quando alguém te assiste numa live ou no Instagram falando alguma coisa, num vídeo, se você gera identificação com aquela pessoa, você não precisa ser o melhor no seu nicho. Basta essa questão da identificação. Pessoas vão se identificar com você do jeito que você é, né? Quem sabe ler sentimento e emoção transforma qualquer história em explosão. Qualquer história vira um case de sucesso, né? A vida é um storytelling. Não estacione na mesma temporada. Isso é ótimo, o jeito que ele fecha. Não estacione na mesma temporada. Isso tem muito a ver com captar experiências novas. A gente tem que buscar experiências novas para que a nossa narrativa não fique uma narrativa estagnada, né? E, finalmente, o último capítulo, que é o 8º caminho da riqueza.
Aí, onde a gente deve investir? Em todos os processos digitais. Então, ele fala Info, Tech e Access. Ele chama esses 3 pilares. Info, Tech, com T-E-C-H, e Access, A-C-C-E-S-S. Aí ele descreve aqui que Info são sobre os dados, né? E o que são dados? Dados são uma matéria-prima importantíssima para gerar e potencializar novas fontes de riqueza, os dados, né? Os dados da internet. Então, todos os nossos dados hoje, né, que a gente tem por aí de bilhões de pessoas, isolados, os dados não valem nada. Eles devem ser transformados em informação que gere valor. Não adianta nada ter um banco de dados, mas a gente não sabe contextualizar esses dados, né? Estratégias são criadas a partir dessa análise de dados. Então, se a gente tem uma coleta de dados que a gente consiga extrair dali o comportamento das pessoas, a gente consegue vender algum produto, né? Qual que é o comportamento daquela pessoa? O que ela gosta? O que ela assiste? O que ela lê? É o típico mapa da empatia da persona, né? Que a gente também usa em marketing. Se a gente sabe utilizar esses dados para extrair essas informações, a gente consegue ter mais sucesso na venda de algum produto. Aí o segundo item, que é o tech. Informação, o tech, que eles chamam de tech, que é a tecnologia, né? Informação estruturada tem mais valor que dados, mas quando são transformados esses dados em informação e unidos à tecnologia, ela pode ser monetizada através de plataformas como Google, Amazon, Facebook, Spotify. E então ele chama isso aqui, esse acesso desses dados, como um grande banco de coleta, né? Que são essas plataformas que a gente tanto utiliza hoje em dia, né? E por fim o Access, que são as plataformas digitais de criação de serviço, de geração de serviço, né? Então ele fala, o Access são os dados que geram informação. Depois eles vão para a tecnologia, né, que são as plataformas de coleta de dados e informações. Aí vai para plataformas digitais como Uber, Airbnb, iFood, né? Só para dar um exemplo, né? Tem muito mais coisas. Netflix é um tipo de access, né? E ele fala que o access é fazer 2 polos, ou seja, pessoas que você jamais chegaria perto, né? E um outro polo, que é o seu produto de serviço, o access é como você faz esse encontro acontecer, tá? O digital é um processo, tá? E dentro disso tudo ele fala sobre o algoritmo. O algoritmo é o que faz tudo funcionar no universo digital, tá? O algoritmo, ele é um conjunto de etapas que um software precisa realizar para chegar a um resultado. Usar algoritmos é sobre criar estratégias precisas para fracionar problemas reais em instruções para gerar solução. Então, o algoritmo é o bot, né? É o robozinho que vai concatenar, né, essas informações e gerar uma próxima função. Ele é o fator econômico, ele fala, o algoritmo é o fator econômico mais poderoso da história. Elon Musk com o Neuralink, que é uma empresa de chips, onde ele pretende criar um chip que controle celulares e computadores apenas com a mente, apenas com a intenção mental, né? A ordem mental. Ele dá uma ordem pela mente e acessa o que a gente deseja. Os objetos e o mundo físico estão sendo substituídos por opções digitais. A tecnologia influencia o seu comportamento, mesmo que você não se dê conta. Não adianta você achar, não vou ser influenciado pela tecnologia. Desculpa te dizer, mas você já está influenciado pela tecnologia. Nós somos uma geração governada pela inteligência artificial. E aqui ele faz uma advertência bem contundente, né? É você quem decide como o algoritmo vai trabalhar a seu favor. Hoje o algoritmo pensa por você. Se você não quiser ser dominado pela inteligência artificial, ele vai poder governá-lo. Se você não souber dominar os recursos digitais, pode ficar tranquilo que a inteligência artificial vai dominar por você e vai, inclusive, tomar decisões por você. É isso que a gente já está vivendo hoje, né?
A tecnologia que faz o trabalho de 1.000 pessoas vale milhões. A tecnologia que faz o trabalho de 10.000 pessoas vale bilhões. A tecnologia que faz o trabalho de 100.000 pessoas vale trilhões. A questão é essa. Então, essa questão do desemprego, ela já tem data marcada, já é um fato. Né? Um desemprego em massa, a extinção de profissões que são tradicionais, eram tradicionais, né? A extinção de muitas profissões, isso já é um fato. Né? Isso não é uma coisa que será que não? Já é um fato. É você que decide como e se o algoritmo vai trabalhar a seu favor. Tá? Então, esse é o livro, Os 8 Caminhos que Levam à Riqueza, tá? Do Pablo Marçal. Vou fazer um compiladão aqui de cada capítulo agora, para a gente finalizar, né? O primeiro caminho da riqueza, aprender a comprar, unir e compartilhar. Segundo caminho, conhecimento, sabedoria e instrução. Terceiro caminho, networking. Quarto caminho, empreender. Quinto caminho, semear corretamente. Sexto caminho, criatividade e coautoria. Sétimo caminho, storytelling. E o oitavo é a digitalização, tá? Então, assim, a gente encerra o livro. Como eu já sigo o Pablo há muito tempo, já sou mentorada dele pelo 2º ano, muitas das coisas aqui que eu li no livro, a gente aprende nas aulas dele, né? Então, eu já estou bem familiarizada com a linguagem dele. E eu acho que o melhor ponto desse livro é que ele pega de uma forma bem generalista todas as áreas da vida, né? Desde a espiritual, até da questão da instrução, que a gente tem que se instruir, a gente tem que estudar, a gente tem que se capacitar, a gente tem que ler livros sobre investimento, a gente tem que estar perto de pessoas, a questão do networking, da relação, da gente aprender a se relacionar com as pessoas, da gente ter a sabedoria de estar em lugares com pessoas melhores do que a gente, né? E o mais importante, de não virar um obeso mental. Tudo que a gente estuda, a gente tem que praticar. E a prática também quer dizer ensinar. Se você tem filhos, ensinar essas práticas de investimento, ensinar a mentalidade de uma pessoa próspera para os filhos também, né? Porque lidar com dinheiro é algo que deve ser implementado independente se você tem muito dinheiro ou não. Se você almeja ter dinheiro, você precisa começar a fazer dinheiro, primeiro ponto, mas você tem que aprender a lidar, a investir dinheiro, mesmo com pouco dinheiro, né? Senão você nunca vai chegar no muito. Então, esse livro do Pablo, né? Tem muito do Homem Mais Rico da Babilônia, né? Mas ele também traz a questão muito do presente, do tempo presente, que é da digitalização, né? Da gente não se fechar na nossa profissão, da gente ter múltiplos negócios, múltiplas fontes de renda. Também tem Napoleão Hill, né? Que é um outro cara forte, também em mentalidade de riqueza, e de que tudo depende de uma questão muito prática. Fazer dinheiro e riqueza é uma questão, antes de mais nada, prática. Aprendeu, fez. Aprendeu, praticou. Tá bom, gente? Então, espero que tenham gostado. Fica aí a sugestão de leitura. Esse livro está disponível na Amazon, está no Mercado Livre, em todas as plataformas de venda de livro. Então, fica aqui essa dica, tá? Espero que tenham gostado e tenham um bom domingo aí. Domingo que vem tem mais Desafio da Leitura, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.